Tá. Muito obrigado. Eu queria também agradecer à Telebrasil pela oportunidade dessa apresentação. Eu vou tentar, em meia hora, dar o máximo de informação possível em termos, basicamente, do estudo de caso da UFCOM, e antecedendo o estudo de caso da UFCOM, eu vou tentar conceituar a convergência, vou falar de modelos de negócio de algumas operadoras no mundo e eu tocaria em pontos importantes da área regulatória em relação à convergência, mas tudo isso, esses 3 pontos, na realidade, visam a apresentação do caso da UFCOM, que é o centro da apresentação. Eu começaria com uma breve apresentação da Spectrum. Eu faria uma breve apresentação da Spectrum agora. A Spectrum é uma empresa mundial, líder em consultoria voltada para os setores de telecomunicações e mídia, e estão descritas no slide as áreas de atuação. Nós prestamos assessoria para clientes em cada aspecto do seu negócio. Tem ilustrado no slide vários clientes com os quais nós trabalhamos, tanto no caso do Brasil quanto no exterior, na Europa e na Ásia, né? Nós temos escritórios, como estava descrito no primeiro slide, na Europa, em Londres, em Barcelona, temos uma representação em Düsseldorf e temos escritório em Singapura, em Brasília e no Rio de Janeiro. A base de clientes da Spectrum reflete uma ampla experiência nos setores de telecomunicações e mídia. Então, os logos das empresas com as quais nós trabalhamos estão aí. O caso das empresas de telecomunicações, como a Telecom Itália, a Belsouth, a NTT Docomo do Japão, da qual nós somos consultores na Europa, e clientes na área de mídia, a primeira liga inglesa de futebol na União, no Reino Unido, United Munster, trabalhamos para a Disney e outros. Temos trabalhado com reguladores e operadores de fabricantes de diversos países, é o caso da UFCOM no Reino Unido, onde nós trabalhamos na revisão do novo modelo de administração de espectro de frequência, que é Spectrum Trading, comercialização do espectro, né? Revisão da regulação do setor de telecomunicações, Telecommunications Review, e a parte também de regulamentação do setor de radiodifusão. Trabalhamos para a BBC no Reino Unido, para a Nokia na Ásia, trabalhamos para a Anatel no Brasil na análise de mercados de satélites e análise do contexto atual da regulamentação brasileira e desenvolvimento de cenários em um contexto de convergência. Nesse último caso, trabalhamos em parceria estreita com a Accenture. Trabalhamos, por exemplo, a Energies na Europa, um estudo de viabilidade de novos conteúdos para a plataforma de banda larga e possíveis parcerias com provedores de conteúdo. Trabalhamos para a Vodafone, a análise de expectativa de modelos comercial entre operadores e provedores de conteúdo. Trabalhamos diretamente com eles no Vodafone Live. Eu queria passar agora para o caso da convergência em modelos de negócio, onde a gente iria fazer a conceituação rápida de convergência, mesmo porque os palestrantes anteriores já mencionaram isso também, e nós mencionaríamos estudos de caso, que é o caso da Comcast, da Fastweb na Itália, da NTT no Japão, da Telmex no México e da Telefônica na Espanha.
O conceito de convergência da Spectrum considera 3 dimensões interrelacionadas: o mesmo serviço em múltiplas plataformas, a integração dos serviços, a possibilidade, inclusive, de receber serviços mais atraentes através da integração de serviços previamente distintos e novos produtos e serviços, né? A oferta de novos produtos e serviços através da convergência de redes, plataformas e terminais. Nós também acreditamos que voz vai continuar com a importância que tem hoje. A única coisa é que na nossa frente existe uma possibilidade enorme de trabalho, de pesquisa, etc., no desenvolvimento, na realidade, de novos serviços que venham atrair os usuários. O resumo desse slide, para mim, está centrado no foco, o foco é no usuário, no interesse e conveniência do usuário, receber a informação que quiser, na forma que quiser e onde quiser. Tá? E essa visão traz a visão de comunicações ubíquas, que é uma coisa que está claramente definida hoje na Ásia, especialmente no Japão e na Coreia, né? E que o ministro mencionou ontem, o ministro Gil mencionou ontem. Esse slide é a cadeia de valor do serviço de telecomunicações. Nesse slide eu gostaria de mencionar um serviço recente, um exemplo de convergência bastante interessante, que foi o caso do Estado de São Paulo, Estadão.com, ou .com, que disponibilizou os maiores sucessos de Rei Charles no dia em que anunciou a sua morte. Esse é um exemplo típico de um novo serviço, vamos assim dizer, né? Não está virando. A convergência afeta a cadeia de valor do setor de telecomunicações. Nós estamos ilustrando aí claramente o que era a nossa vida nos anos 90 e o que vai ser a nossa vida com a convergência. Quando nós estávamos fazendo esse slide, um dos consultores mencionou essa segunda parte do slide está o caos. Falei, mas é exatamente onde nós estamos. Nós estamos numa situação extremamente complexa, em que o usuário utiliza dispositivos cada vez mais intercambiáveis, as redes estão veiculando diversos serviços, acessando a diversos terminais. Esse slide ilustra as 3 camadas: o conteúdo, a rede de acesso e os terminais, o terminal. E, na realidade, nessa última camada, talvez existam 2 camadas, como o Steve Shepard falou. Quer dizer, na realidade, nós temos uma série de aplicações que estão entrando claramente nessa camada. As várias tecnologias que viabilizam a convergência: conteúdo, transporte, acesso e terminais. Na realidade, esse slide, para mim, me dá a sensação, como foi mencionado também anteriormente, de que nós estamos prestes a chegar a uma avalanche. Na realidade, não existe nenhuma tecnologia individualmente que viabiliza a convergência, são todas que viabilizam a convergência. Quer dizer, a área de conteúdo com compressão, criptografia, etc., linguagens, o transporte, vários tipos de transporte, como nós conhecemos, acessos, terminais, etc., etc., isso tudo está crescendo numa velocidade tão grande que parece aproximar uma avalanche a favor da convergência, né? Que parece já estar ocorrendo. Eu queria mencionar agora a evolução das redes móveis, que nós conhecemos bem.
o 2, 2,5G e 3G, e ruptura tecnológica. Esse slide é um slide do IMEX Forum, e que indica claramente o avanço tecnológico e novas possibilidades de redes do serviço móvel, né? Na realidade, nós temos desde a PAN, que é a Personal Area Network, até a WAN, passando por um IMEX, como foi mencionado anteriormente também por Steve Shepard, como uma tecnologia que vai se firmar. Na realidade, tudo que a gente fala tem que, na realidade, ser testado em termos comerciais, né? O PAN, eu brinco dizendo que nós vamos ter uma aura, nós vamos, na realidade, nos movimentar com uma rede pessoal nossa e tendo contatos dentro dos ambientes, né? O que já está ocorrendo, de certa maneira. Esse slide é um slide que foi apresentado no seminário da UIT, Shaping the Future Mobile Information Society, realizado no dia 4 e 5 de março de 2004 em Seul, que, aliás, o Roberto Blois presidiu. E esse slide foi publicado pelo Instituto de Pesquisas da Coreia, indica a evolução dos serviços wireless e a convergência final que ele espera que ocorra em 2010 para o futuro, né? Onde teríamos redes de quarta geração e teríamos velocidades de 100 megabits por segundo. Novos serviços para a estrutura do setor de telecomunicações. Perdão, acho que eu pulei um slide. Não tem slide. Estão sendo viabilizados, como exemplo, o IPTV. O IPTV pode ser definido como um serviço de televisão de qualidade comparável aos demais serviços de televisão digital, cabo, satélite e DTT, provido através de redes IP para aparelhos de televisão dos consumidores. Obviamente, volto a dizer a mesma coisa, na realidade, tudo isso, tudo que for dito em termos de novos serviços, de modo conservador, nós deveríamos esperar a massificação do serviço para defini-lo como o expressado. Mas existem todas as indicações de que o IPTV, já existem aplicações de IPTV na frente, nós vamos ver, seja um serviço que se concretiza como uma nova plataforma. Implicações para o setor de telecomunicações, para a estrutura do setor de telecomunicações. Na realidade, a convergência estimula a competição. Nós estamos sempre dentro desse quadro de conflito e que a gente tem que também convergir. De um lado, estimula a competição, de outro lado, estimula a consolidação e, do outro lado, estimula a fragmentação, né? A existência de nichos específicos. E a possibilidade de rupturas tecnológicas, como é o caso da voz sobre IP, modificando o mercado de telefonia de longa distância. Isso tudo implica também em mais impulso para novas abordagens regulatórias em prazos cada vez mais curtos. As empresas de telecomunicações estão revendo seus modelos de negócio. Na realidade, a camada negócio, como a gente sabe, atua rapidamente, é a camada que, de certa maneira, vive em convergência com as outras camadas, mas é a camada que, de certa maneira, leva tudo para frente, né? É o carro-chefe.
A convergência traz oportunidade de geração de novas receitas. É o caso das empresas de telefonia fixa começando a transmitir programação de televisão. Por outro lado, a ameaça de novos concorrentes, é o caso de voz sob IP. As oportunidades e ameaças trazidas pela convergência podem ser potencializadas ou não pela ação regulatória, como, por exemplo, a regulamentação de unbundling, a regulamentação antitrust e a unificação de receitas, como foi de licenças, perdão, como foi mencionada pelo conselheiro Leite. Nos slides seguintes, apresentaremos estudos de casos de empresas com análise de como seus modelos de negócio foram afetados pela convergência. O primeiro caso, eu vou tentar ser rápido para ficar dentro do prazo e partir para o caso da Ofcom. A Comcast atua no mercado de cabo com estratégia triple play e expande-se para o setor de mídia e conteúdo, né? Ela se tornou, como está indicado aí, a maior operadora de televisão por assinatura nos Estados Unidos, tem 5,3 da banda larga nos Estados Unidos e já 1,3 de toda a telefonia. A intenção da aquisição da Disney, que não se consumou, revela uma estratégia clara de integração da cadeia de valor. Quer dizer, integração de conteúdo, distribuição. E aí estão indicadas as vantagens da aquisição da Disney e o que a Disney traria à Comcast, que é basicamente um alto peso na área de conteúdo, né? Essa é uma menção da FCC, em especial, eu chamaria a atenção para a menção do Michael Powell, devido ao ponto de concentração de conteúdo pela Comcast com a possível aquisição da Disney. Passo rapidamente para o caso da Fastweb na Itália, que adota uma tecnologia triple play. Ebiscom Fastweb é uma pioneira dos serviços convergentes, investiu pesadamente em infraestrutura de fibra desde 99, tem 60% de seus clientes em fiber to the home, em fibrados, com a velocidade de 10 megabits por segundo e 40% servidos por ADSL, que utiliza a rede da Telecom Itália de 2 a 6 megabits por segundo. E ela, obviamente, se concentrou nos segmentos de maior renda. Ela tem uma oferta de serviço diferenciada, é o caso da telefonia e de TV. Ela tem Network PVR, quer dizer, ela tem o vídeo, o Personal Video Record na rede dela, e ela presta serviços de filme on demand, né, sob demanda. Importante notar no caso da Fastweb, que a perda de clientes dela é bem menor do que a média geral na Europa, devido à prestação dos 3 tipos de serviço e, obviamente, a concentração total na visão dos usuários, né? Atendimento aos usuários. O outro ponto também importante anotar que ela tem uma participação muito importante na sua receita, uma participação muito importante de televisão paga, né? Video on demand. Passaria imediatamente para a NTT. A NTT foca basicamente no transporte de informações, tratando o conteúdo apenas em estratégia de parceria, né? O mercado
de banda larga da NTT sofre uma competição de provedores, como é o caso da Yahoo BB, que utiliza a própria rede da NTT, é um fortíssimo competidor no Japão. O mercado móvel, em geral, a NTT Docomo também tem grandes competidores, e a reação da NTT foi o lançamento de serviços de alta velocidade com fibra e a caminhar maciçamente para o celular em 3G, né? E eles têm a visão de convergência, a visão de modelo de negócio dentro da convergência fixo-móvel, né? A NTT prefere focar no transporte de informações, tratando o conteúdo, como eu falei, em termos de estratégia de parceria, e traz um novo conceito. Já tem o conceito de comunicações ubíquas e, ao mesmo tempo, tem o conceito de uma arquitetura ressonante, como eles dizem, de parceria total com a comunidade, né? Esse é o caso da Telmex. A Telmex reformulou a sua estratégia, tornando-se uma empresa centrada em dados. Ela tomou essa decisão recentemente. Ela tomou a decisão, duas decisões, basicamente, que sacrificar as receitas de telefonia corporativa, fazendo ela mesma a migração para a rede convergente, e utilizar a capacidade ociosa na telefonia, servindo o segmento de baixa renda. A Telmex, aí está descrito a segmentação da Telmex, quer dizer, a Telmex vai, na realidade, é tipicamente um país em desenvolvimento como o nosso, se focando na faixa alta em termos de banda larga, etc., distribuição de conteúdo, a faixa média e a faixa baixa, onde na faixa média ele também trabalha em termos de financiamento de computadores, né? Queria só mencionar que, no caso da Telefônica, a Telefônica também lançou o seu serviço de IPTV. A Telefônica domina 56% do mercado de banda larga na Espanha e, recentemente, lançou o serviço Imagine. Eu vou pular rapidamente, porque eu não tenho muito tempo, porque eu tenho que partir para o caso típico da UFCOM, estou me demorando muito nessa fase. Indica as redes multisserviço, esse slide, quebrando os paradigmas regulatórios. Aqui eu falo dos desafios dos reguladores no contexto da convergência, que seria regulação do acesso, regulação do conteúdo e incentivo ao conteúdo local. Em todo o mundo, apenas os Estados Unidos têm uma indústria de geração de conteúdo forte o suficiente para dispensar preocupações por parte do regulador. Mesmo na Europa, a preservação das fontes de conteúdo local é uma questão relevante, inclusive, como nós vamos ver no caso da UFCOM, e como foi mencionado ontem também pelo nosso ministro. Esses desafios trazem a expectativa de tratamento regulatório mais coerente entre as diversas plataformas, na medida em que o público se torna capacitado a consumir o mesmo conteúdo através de diferentes formas. Alguns países já iniciaram o processo de harmonização, como, por exemplo, a criação de uma autorização genérica na Comunidade Europeia. Como foi mencionado pelo conselheiro Leite, alguns países já dispõem de estruturas integradas para a regulação dos setores de telecom e mídia, exemplo da UFCOM no Reino Unido. E eu aí passo para o estudo de caso da UFCOM.
A Ofcom consolidou 5 entidades no Reino Unido, a Broadcasting Standard Commission, que tinha todas essas atividades, a Independent Television Commission, que fazia monitoramento de conteúdo e atividade de radiodifusão, incluindo rádio e televisão, publicação de códigos de conduta, etc, etc. Na realidade, nós vamos assistir exatamente todas as nossas preocupações do Brasil refletidas aqui, mas quanto mais muda, mais é a mesma coisa. Todos os países têm praticamente as mesmas preocupações. Juntou com a Radio Authority também, que outorgava as licenças e fazia a regulamentação de serviços comerciais do Reino Unido, e a Radio Communication Agency, que administrava o espectro eletromagnético não militar no Reino Unido, né? A parte militar é separada. Representava o Reino Unido internacionalmente nos assuntos relativos à utilização de espectro, e a nossa mais conhecida Oftel, né, que era, na realidade, a agência regulatória do setor de telecomunicações no Reino Unido anteriormente, administrando licenças, etc., tudo que está definido aí. Aqui estão descritas motivos de criação da Ofcom, e a principal justificativa do parlamento inglês para a criação da Ofcom foi a convergência tecnológica das redes de comunicação, que teria tornado anacrônica a existência de reguladores separados para as atividades de radiodifusão e telecomunicações. E, obviamente, segundo o parlamento inglês, nesse contexto, a existência de um regulador único contribuiria para uma maior consistência da regulação. A criação da Ofcom foi definida no parlamento como uma prioridade para a modernização da estrutura regulatória, otimizando os recursos públicos e garantindo agilidade. Primeiro, assegurar o Reino Unido tem um mercado de telecomunicações e mídia vibrante e competitivo. Esse ponto é um ponto que permeia toda a documentação do Reino Unido, começando pelo parlamento. Qual é a visão do parlamento? A visão do parlamento é: nós precisamos de um mercado de telecomunicações e mídia vibrante e competitivo no mundo de hoje. Quer dizer, a visão, obviamente, local e mundial, né? Ao outro ponto, assegurar o acesso dos cidadãos, assegurar que os cidadãos sejam protegidos pelo abuso do poder econômico e assegurar a existência de padrões mínimos de decência e privacidade, que é uma coisa que permeia também toda a legislação, quer seja a legislação inglesa, quer seja a legislação europeia. Perdão, eu acho que eu pulei um slide. Não. Ele está pulando aqui. Motivos. Não, essa menciona a nova estrutura de autorizações, que foi o que o conselheiro Leite mencionou. Um dos pontos que o conselheiro mencionou, migrando para um novo regime de autorizações alinhado com as diretrizes da Comunidade Europeia, que visam fomentar o surgimento de serviços pan-europeus. Eles estão, obviamente, preocupados, como foi mencionado anteriormente, em relação à Comunidade Europeia e de serviços que sejam prestados em todo o território, né? Essas diretrizes estabelecem que não deverão mais existir licenças específicas para o serviço de telecomunicações, mas sim uma autorização genérica. Inclusive, para HDTV via plataformas de cabo e telecom, e mencionando exatamente o ponto de Significant Market Power. Hoje, a União Europeia tem 18 mercados considerados relevantes para a regulamentação antecipada.
O novo regime elimina a fronteira de serviços de telecomunicações e veiculação de conteúdo. A missão da Ofcom, de acordo com o Communication Act, é defender os interesses dos cidadãos, defender os interesses dos consumidores, e para cumprir essa missão da Ofcom, a Ofcom deve equilibrar a promoção da competição do direito de escolha com o dever de fomentar a pluralidade e a cidadania baseada no acesso à informação, a proteção dos telespectadores, a promoção da diversidade cultural que permeia toda a legislação, proteger os interesses consumidores na era digital, apoiar inovadores, criadores e investidores para que prosperem em mercado caracterizados pela competição plena e justa entre todos os provedores. E aqui, novamente, nós estamos com o problema de harmonizar duas coisas conflitantes. As atribuições da Ofcom estão listadas aqui: assegurar a atomização do uso de espectro eletromagnético, assegurar uma vasta gama de serviços, assegurar a existência de uma variedade de serviços de TV, de rádio e TV, manter a pluralidade da radiodifusão, proteger adequadamente o público de conteúdos ofensivos e proteger adequadamente o público da invasão da privacidade. Os princípios que norteiam a Ofcom estão listados aqui. Eu chamo a atenção para o ponto de que a Ofcom irá atuar preferencialmente sem intervenção nos mercados, mas com a disposição para intervir de forma firme, tempestiva e eficaz quando necessário. O que eles chamam de light touch, e que é o ponto de conflito também já mencionado aqui dentro, né? Nesse painel. Eu queria passar para a estrutura da organização da Ofcom. A Ofcom é formada por 9 membros, 6 membros não executivos e 3 membros executivos contratados pelo Conselho não executivo, sendo um deles o Chief Executive Officer, o presidente do Conselho. Aqui a mesma coisa, lembro o ministro Gil ontem, eles foram os 6 membros não executivos, foram indicados exatamente pelo secretário de Estado para a Indústria e Comércio e pelo secretário de Estado para a Cultura, Mídia e Esporte. Os dois ministérios, os dois departamentos ou secretarias se juntaram, se harmonizaram, como o ministro Gil mencionou ontem, e indicaram os membros não executivos do board da Ofcom. Aqui está a organização da Ofcom, rapidamente. E está ilustrado em os membros do board, que são os 6 membros indicados, e os 3 membros executivos, que é o Stephen Carter, que é o presidente da Ofcom, e o Kip Meek, que é o responsável por conteúdo e competição, e o Ed Richard, que é o Strategy and Market Development. Notar também que o David Edmonds, que foi indicado como membro não executivo do board, era o anterior presidente da Oftel. Independência da Ofcom. Os 6 conselheiros não executivos são indicados pelos secretários, como eu mencionei. Esses conselheiros têm estabilidade durante seus mandatos e somente podem ser substituídos em caso, antes do término de seus mandatos, em casos extremos. Eles contrataram o CEO e os 2 membros executivos, quer dizer, a estrutura deles é semelhante à de uma empresa com diretores executivos ou membros executivos e membros não executivos. Independência da Ofcom, problema de financiamento, receitas provenientes do setor regulado, em geral, licenças do espectro, etc., etc., tá? Multas, inclusive,
mas o orçamento tem que ser coordenado com o governo. Instrumentos de controle, a Ofcom tem o dever de apresentar um relatório anual para os secretários de Estado, os 2 secretários. Esses secretários têm, por sua vez, que apresentar os resultados ao Parlamento. Além disso, as comissões setoriais do Parlamento podem requerer que a Ofcom reporte diretamente suas decisões específicas. E eles respondem, obviamente, ao órgão de auditoria do governo inglês, o National Audit Committee. Queria falar dos riscos e desafios na implementação da Ofcom. Esse é um posicionamento nosso da Spectrum, em especial da Spectrum de Londres, e claramente declarada no Reino Unido, né? Eu focaria que um dos maiores desafios da Ofcom, eu estou terminando, um dos maiores desafios da Ofcom seja a criação de uma nova cultura através da qual centenas de funcionários provenientes dos órgãos reguladores ou de outras origens possam estabelecer relacionamento de trabalho produtivo, existe um risco de que os princípios enunciados pelo Conselho não sejam praticados no ambiente operacional. Isso tudo, obviamente, faz parte das dificuldades, conflitos, etc., do regulador e de uma estrutura que reúne várias estruturas anteriores, uma estrutura extremamente complexa. Existe problema de atraso na tomada de decisão. Dentro dessa nova estrutura, existe o problema também de que não sejam consultados convenientes as pessoas corretas. Riscos em relação aos resultados. Na televisão, ela vai andar numa corda bamba, não pode se fixar dogmaticamente ao regime regulatório existente, e, de outro lado, um alívio das obrigações do Public Service Broadcasting ou distribuição equitativa ou insustentável dessas obrigações entre o Public Service Broadcasters. Tá? Nas telecomunicações fixas, a Ofcom necessita andar em outra corda bamba, evitando, de um lado, sufocar investimentos dos provedores de serviços de infraestrutura, incluindo a British Telecom, e, de outro lado, sufocar a competição, tratando inadequadamente as questões relativas ao poder de mercado. Tá? Nas telecomunicações móveis, eles têm o problema relativo às grandes licenças, os preços pagos pelas licenças de 3G. No Spectrum Trading, ele tem o risco de que a Ofcom poderia concentrar um grande esforço nessa área e os resultados serem de baixo volume. No rádio, o perigo principal seria alterar o regime de licenciamento em um momento em que a entrega digital de serviços de rádio para múltiplos terminais pode significar que uma mudança muito mais fundamental seja necessária. Depois eu queria rapidamente, terminando, passar no que já foi feito, já foi estruturado e já é um programa da Ofcom. Eu acho que o ponto principal são as revisões estratégicas na área do Public Service Broadcasting, a 1, a 2 e a 3, o Telecom Strategic Review e o Spectrum Review, que dentro de um novo quadro, que seria o quadro de comercialização ou de trading, para usar uma palavra talvez melhor. Tá? Além disso, eles vão fazer já estão programadas várias outras atividades, tá? Na TV digital e rádio, e na área de banda larga, que é o B2, depois promover na promoção da competição, C1, C2, conduzir investigações, e o uso com valor agregado do Spectrum, né? Desenvolver um regime novo de licenciamento no caso de radiodifusão, implementação de mudanças no conteúdo, na regulação do conteúdo,
D3, o desenvolvimento, implementação e extensão da corregulação. O último ponto que eu teria, aliás, é o último, não, tem mais dois, seria proteger os interesses dos consumidores, promover a informação dos consumidores, tratar das reclamações e rever os serviços de obrigação universal, como o conselheiro Leite enfatizou anteriormente, uma preocupação contínua do regulador. Por último, seria os processos de regulamentação que estão aí indicados, né? Eles vão consultar continuamente o mercado, a UFTEL já fazia isso, eles já faziam isso, eles têm consultas contínuas e eles vão promover pesquisa e inteligência de mercado a melhor possível no Reino Unido, né? E esse, basicamente, é o final da apresentação. Eu queria apenas mencionar o seguinte: eu chamo isso de caminho de migração. Na realidade, a Europa definiu as diretrizes, os países, através de suas agências nacionais, estão promovendo as mudanças, e eles estão todos fazendo um caminho de migração, e, obviamente, eles têm um problema muito grande, que é a integração pan-europeia. Com isso eu termino. Muito obrigado. Desculpe a demora.